os nossos afiliados nessa questão de suporte, né, e ajudar da forma que eu posso ajudar, né. Então, eu quero começar já hoje deixando disponível aí para vocês. O tema é vocês que vão definir, tá? Estou aqui para tirar toda e qualquer dúvida que vocês tiverem. Então, se alguém quiser abrir o microfone, se quiser mandar no chat, também fica bem à vontade, tá? Como vocês preferirem, tá bom? Ou se quiser levantar a mão, não sei se tu tem que habilitar o microfone, Alex. Não, a pessoa pode abrir mesmo. Então, se alguém quiser habilitar aí o microfone e tirar sua dúvida, estou à disposição para isso. Bom, enquanto ninguém né, inicia perguntando, eu quero já começar, então, esclarecendo algumas coisinhas e tentar dar uma organização, assim, melhor para vocês, de como encontrar os materiais, enfim, para que serve cada uma das coisas, né, que a gente organizou aqui de material para vocês, tá? Deixa eu ver, já tem uma perguntinha ali da Ariadne. Deixa eu ver a pergunta da Ariadne. Estou com uma campanha pelo Turbinar do Instagram com 12 mil visualizações e 520 cliques no link. 24 horas de campanha e nenhuma venda. Tá. Nós temos uma questão, Ariadne. A questão é que, pelo Turbinar lá, você fez qual o objetivo da campanha? Porque por mais que você faça no Turbinar, ela pode ter um objetivo, que é atrair mais seguidores, visitas no perfil, enfim, né? Eu preciso entender qual que é o objetivo dessa campanha, tá? E também eu preciso saber um pouquinho mais visitas ao site. Beleza, aí nós temos um ponto. O segundo ponto é, qual que é o histórico desse perfil? Esse perfil já era um perfil que você usava aqui para o Brasil e tal, e daí você começou a fazer, me conta um pouquinho, assim, ou é um perfil que você começou do zero, enfim, me conta o histórico desse perfil, tá? E o terceiro ponto que a gente precisa analisar é como é que está estruturada essa postagem. Ela está estruturada com o vídeo ou a arte toda em espanhol, a legenda estruturada em espanhol, hashtags em espanhol também. Você precisou ou você... Beleza, ela tá dizendo aqui que ela fez o objetivo de visitas ao site, tá? Tá com 180 seguidores e tá toda em espanhol. Perfeito. Então, você tá no caminho certo, tá? Até agora, você, até esse momento, você gastou quanto, né, nesse turbinar? Só para a gente ter uma ideia. Deixa eu estopar aqui, que eu vou fazer uma coisa. Se você puder me falar quanto que você gastou. Tá. O que que acontece, tá? O que que acontece? Você gastou R$ 23, né? Ela está com entrega ótima, enfim. Nós temos uma coisa que o Facebook, a gente não pode subestimar nunca, tá? A inteligência do Facebook. Isso a gente não pode subestimar. Então, quando a gente vai fazer uma campanha, a gente tem os objetivos, por exemplo, tráfego para o site, e nós temos o outro objetivo também, que é vendas, né? Que a gente pode fazer aí 2 campanhas assim. Beleza, ok. A grande questão da inteligência do Facebook, tá? O Facebook, ele faz uma coisa incrível. Quando você diz para ele que você quer levar tráfego para o seu site, ele entende que você quer pessoas que visualizem pelo menos o seu site, não necessariamente compradores. E daí o que que ele faz? Ele encontra pessoas que têm a tendência de realmente, tem a tendência de acessar os sites, consumir aquele conteúdo, você entende? Mas não necessariamente de compra. Por isso que quando a gente quer vender, a gente não necessariamente utiliza
essa campanha de tráfego para o site, para vendas, tá? Por que que ela existe, então? Então, Jéssica, se o objetivo para a gente fazer campanha é sempre venda, por que que a gente vai usar tráfego para o site? Porque muitas vezes essa campanha de tráfego para o site, ela nos ajuda fazendo um aquecimento maior do nosso lead. Então, a gente vai fazer um funil em mais etapas. Eu primeiro pego os meus leads que são frios, meu perfil novo, e eu jogo ele para dentro do meu site para ele receber uma informação lá. Depois, como normalmente esse tipo de campanha tem um custo muito baixo, imagina, você expôs o teu anúncio para 12 mil pessoas. Você conseguiu ver quantos cliques no link e quantas visualizações de página teve? Consegue trazer essa informação para nós, por favor? Com toda certeza, teve um número de cliques muito grande. Então, tu levou um número de pessoas que têm interesse, né, nesse conteúdo para dentro do teu site, mas não necessariamente compradores. Só que não quer dizer que eles nunca serão compradores. E eles podem se transformar em uma campanha de remarketing no futuro. Então, o que que eu faria, tá? Essas campanhas onde a gente utiliza o impulsionar, eu gosto de deixar rodando com um orçamento bem baixinho, e depois utilizar ela para criar públicos personalizados para fazer remarketing. E daí sim encontrar os compradores dentro deste público ali, porque ele vai estar um pouco mais aquecido. E daí, em geral, eu utilizo uma publicação mais com oferta mesmo, nem sempre essa publicação do vídeo que a gente faz, que é um vídeo mais assim de conteúdo e tal, é uma oferta mais sutil, você entende? Então, apesar da entrega absurda, tá? O objetivo da tua campanha não necessariamente vai trazer compradores, porque o tráfego do site tende, né, a mostrar para pessoas com o perfil de consumir o conteúdo de um site. Então, para que isso daqui é legal de se fazer, tá? Para que a gente pode fazer isso daqui? Isso aqui é legal de fazer para você aquecer um público frio e transformar ele no futuro em comprador. Para você realmente ter o desejo de ter vendas, você precisa usar o objetivo de vendas, tá? E daí você bota o link de destino, né? Como tráfego para como o seu site, tá? Como o link lá da landing page. Outra coisa. Daí tem várias coisas que a gente vai escalando nisso, tá? Para a gente conseguir realmente chegar, se é só por causa do tipo, né, de pessoa que o Facebook encontra, tá? Para onde, daí as outras perguntas que eu te faria, além disso daqui, conteúdo. Tá ficando claro até aqui, Ariadne? Ô, Jéssica, Oi, quem tá falando? é o Alex. Ô, Oi, Jéssica, tirando Alex. em cima disso aí que você falou, então se eu Aham. fizer uma campanha fazendo para tráfego, só para aumentar o nível de consciência do cliente ali já, e já como Uhum. consequência já tiver uma de remarketing já para venda, daria certo ou seria gastar dinheiro à toa? Eu sempre espero popular mais isso, tá? Então, assim, eu deixaria, cara, se a gente for falar de 1.000 visualizadores da ALP, ela ainda é pouco, sabe? Então, eu deixo rodando com um orçamento bem baixinho, que não gere risco para o meu ROI do dia, sabe? Muitas Entendi. vezes eu deixo uma campanha rodando com o mínimo que o Facebook pede, que é $1, que seria R$ 6. Eu arredondo para R$ 6, tá? Com o perfil, com o post, não um post voltado para CTA mesmo, um post que gere muito engajamento, sabe? Normalmente é o garanhão que eu encontrei, o vídeo que mais teve visualizações e tal, eu uso nessa campanha e deixo rodando, ad eterno. A partir do momento que a gente teve mais de 1.000 visualizadores nessa página, daí eu inicio o remarketing. Você entende? E você vê que 1.000 visualizadores, ó, ela tá me dizendo aqui que teve 560 cliques no link, a campanha dela, tá? Então, como foi pelo Turbinar, não tem muitas métricas, só que tem um detalhe, tá, Ariadne? Se você, a conta de anúncio que estiver na tua conta lá, você vai entrar pelo painel do Instagram, tá?
E você entra pelo painel do Instagram e você vai, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Ai, esse produto eu não posso mostrar. Eu tô logada aqui nesse Chrome, eu tô logada no Instagram, que eu não posso mostrar esse produto, mas senão eu ia mostrar onde que você vê nesse painel, tá? Você vai lá, você abre no celular ali, ou no PC mesmo, você abre o Instagram. Vou fazer por aqui para vocês irem encontrando, se vocês puderem encontrar. Eu já conecto e finalizo a resposta para você, tá, Alex? Você vai lá no perfil, tá? E daí tu pega o painel profissional, né? Lá no painel profissional, gente, eu sei acessar isso pelo PC. Então, eu vou falar para você acessar pelo PC, tá? Porque eu sou péssima. Gente, eu uso tudo, tudo, tudo. Todas as ferramentas eu dificilmente uso no celular, sabe? As ferramentas da Meta e tal, eu uso tudo pelo PC. Mas eu vou abrir aqui sem mostrar a tela, só para mostrar lá, tá? Daí, o que você faz? Você vai entrar, então, para eu poder explicar para toda a galera. Por mais que você faça pelo Turbinar, você vai entrar no painel, tá? E você vai verificar uma coisa importante. Deixa eu só acessar aqui. Você vai pegar as ferramentas de anúncio, tá? Tem ferramenta de anúncio na abinha ali de painel profissional. E lá vai te dizer qual que é a conta de anúncio que está vinculada. E você localiza essa conta de anúncio no teu gerenciador. Tu não olha só pelas métricas que o Facebook mostra no Instagram, ou lá no Meta Business, tu olha lá dentro do gerenciador. Essa campanha você vai localizar lá dentro, e daí você pode fazer o mesmo layout de métricas que eu já passei na aula de métricas. E daí, ó, você tem todas as métricas. Então, todas as minhas campanhas, mesmo que eu use Turbinar, eu acompanho as métricas delas lá dentro do gerenciador, tá? Qualquer coisa depois eu faço esse caminho postando prints para vocês ali no grupo do Telegram, tá? Mostro prints até. Deixa eu ir anotando isso para eu não esquecer de mandar para vocês. Às vezes, se eu falar alguma coisa na call aqui e eu esquecer de mandar, tá, gente? Eu peço que vocês me relembrem daí. Me mandem ali no grupo, quando o grupo tá aberto, me mandem para eu relembrar, Jéssica, você ficou de mandar tal material e tal, porque às vezes vai passando, né? A gente vai falando ali na aula. Agora eu vou anotando, tá? Que eu vou anotar aqui. Capim para métricas do Turbinar. Então, vamos analisar uma coisa, olha, vamos analisar uma coisa muito legal, né? A Ari, ela tá com 560 cliques e gastou R$ 23. Ela tá com o custo do clique dela, o CPC dela tá centavinhos, centavinhos, centavinhos. Então, vale muito a pena você fazer isso para que você consiga popular, né? Ter aí um público maior de visualizador da tua página, enfim. Outra coisa importante também para a gente fazer isso é, Alex, voltando à tua pergunta ali, eu só começo a gerar esse público mesmo quando já deu pelo menos 1.000 visualizadores. Daí nós temos um outro ponto importante. Para que tudo isso dê certo, para que tudo isso funcione, você precisa saber utilizar a API de conversão e precisa necessariamente estar usando a estrutura própria, porque você não tem o mesmo nível de rastreio quando você não tem o mesmo nível de rastreio, quando você usa o link da LP lá da QIFI, tá? Aonde que nós disponibilizamos tudo isso para vocês? Deixa eu tirar aqui que depois eu tenho que voltar. Gente, alguém tem dúvida a respeito de qual que é a diferença, né, entre estrutura própria e não estrutura própria? Vou estopar aqui e vou mostrar para vocês isto, então. Vamos lá. Ô, Jéssica. Oi, quem está falando? Sou eu de novo, Alex. Pode falar, Porque Alex. assim, eu tô com uma campanha de engajamento mandando do Mindset, sabe? Aí eu tô com 4 finalização de compra. Eu tô com a minha estrutura própria mesmo, certinho ali. Aí eu peguei o JSON de vocês lá Top. Aí eu vi todo o rastreio, belezinha aqui, já do jeito que eu queria saber, que eu queria fazer. Então, Maravilhoso. tô com uma de venda também. Só que aí eu fiquei pensando nessa que a Ariadne falou aí. Seria mais interessante eu manter a de engajamento, onde o Manichat já está quebrando toda a objeção para mim ali já do cliente, aumentando o nível de consciência ali. E eu tendo uma outra de venda com criativo diferente, as duas são com publicação existente já, sabe?
Isso, perfeito, tá. Eu queria saber, assim, você acha que continua mantendo essa de engajamento e a de venda, ou você acha que é mais interessante parar esse de engajamento aqui e fazer que nem a Ariadne fez aí, porque eu acho que 3 centavos, só que É menos... que você não pode, não avalia esse custo, tá? Não avalia esse custo, e não olha esse custo como. Vamos entender um pouquinho toda essa situação, tá? A campanha de tráfego para o site, ela vai sair mais barato mesmo, tá? Porque ela não está buscando comprador. Ela não está buscando, o Facebook não está buscando uma pessoa que vai executar uma ação após ver algo, após ver o site. Então, é mais fácil, é mais abundante esse público. Então, esse custo está excepcional para tráfego para o site. Só que isso não quer dizer que tem nível de qualificação. Haja visto que ela gastou os R$ 23 e não teve. Teve finalização, Ari? Só me confirma, pelo que eu entendi, não tinha tido finalização, tá? Então, assim, é importante. Tráfego, óbvio, nenhuma finalização. Mas não deixa de ser uma campanha interessante, porque ela é muito barata. Vale muito a pena manter. Outra coisa, agora vamos olhar para o lado da tua campanha, que é uma campanha de engajamento. Essa campanha de engajamento, ela tá, com certeza está sendo um pouco mais cara, eu não sei, né, o custo ali, depois você pode até, se quiser escrever no chat ou já falar, a gente vai saber o custo, mas ela já gerou 4 finalizações, então o nível de lead por que ele é um pouco mais qualificado? Porque quando o Facebook, a Meta, precisa procurar uma pessoa que vai engajar no teu perfil, né? Ou seguir, ou curtir, engajar com a tua publicação, ou seguir, que o engajamento é para fazer uma dessas coisas, né? Ou todas elas, ela procura um público que vai olhar e tem a tendência a executar uma ação, a aderir a alguma CTA. E esse público é um pouquinho menor, entendeu? Então, o que eu te diria? Essa tua campanha está funcionando. O que você tem que olhar? Tem que olhar ela lá dentro do gerenciador, analisar se as métricas dela estão legais e manter ela. Lógico que você precisa avaliar o seguinte: qual que é o meu custo? Quanto que eu posso gastar nisso para popular esse público, para qualificar melhor sem sacrificar a minha receita, né? Porque você tem que saber aí quanto que você pode gastar por dia. E eu gosto de equilibrar um pouquinho, sabe? Então, eu boto um pouquinho naquilo que eu estou populando o público e tal, né? Botando mais inteligência para dentro das minhas campanhas e do meu gerenciador, trazendo mais seguidores, e o grosso do meu investimento eu coloco sempre para venda, sabe? E depois eu venho reaproveitando isso. Tá fazendo sentido, Alex? Tá sim. Ô, Jéssica, eu estava pensando assim, se eu criar um funil, vamos falar assim, um funil, Isso, onde eu vou manter essas duas do jeito que está ali, porque eu, provavelmente até o final do dia já vai sair venda já. Aí, se eu provavelmente. tiver uma campanha agora, ela em tráfego para o site, um remarketing para engajamento e um outro remarketing ainda, usando o público que engajou, você entendeu? Para venda. Você acha que É seria interessante? muito cedo para remarketing, Alex. Eu não sei quanto tempo que você tá, mas sinceramente, esse público ele é tão amplo, tá? Uhum. Porque você tem que lembrar uma coisa, às vezes, quando a galera faz curso, enfim, os mentores falam muito remarketing, mas o remarketing ele só funciona, e o Alex está aqui, o Alex é o cara que entende de traqueamento num nível bem mais avançado do que a maioria, sabe? O que acontece? O Facebook ele não consegue encontrar exatamente o comprador. Então, para que os nossos públicos de remarketing funcionem, ele precisa ter volume de dado, porque no volume de dado ele faz uma análise maior e ele joga meio que direcionado para fatias que podem ter pessoas, Semelhante. você entendeu? Não quer dizer que necessariamente num remarketing ele vai encontrar sempre o cara que já engajou com você. Ele vai encontrar, por exemplo, de 10 pessoas, ele vai encontrar uma que engajou e as outras 9 são semelhantes àquela que engajou. A maior falácia do Ads é que eu vou fazer remarketing para perseguir sempre o cara que engajou. A gente encontra alguns que engajaram, tá?
Mas, em geral, as campanhas de remarketing, elas vão atrás das pessoas que engajaram e dos semelhantes a essas pessoas. Por quê? Pela Lei Geral de Proteção de Dados, por uma série de outras... E limitações técnicas, realmente, nem sempre se consegue bater de volta naquela pessoa que engajou. Por isso que, se a gente ficar fazendo, por exemplo, só campanha para os engajados, achando que a gente está vendendo sempre para o público quente, a gente vai morrer, as nossas campanhas vão morrer, o custo vai ficar muito alto, porque o Facebook vai afunilando, afunilando, e ele começa a mostrar para um percentual muito pequenininho de pessoas dentro dos que engajaram. A gente sempre precisa estar colocando no topo do funil muita gente, tá? E deixar a inteligência popular. Então, o que eu te daria de conselho agora? Eu deixaria essa campanha de engajamento rodando, faria uma campanha semelhante a essa da área aqui, e deixaria com o mínimo de orçamento que você pode investir. E botaria uma campanha de vendas com os criativos que estão performando bem. Então, você colocou lá, por exemplo, esse criativo teu ali já gerou IC. Bota ele numa campanha de vendas, não bota outro. Bota esse, de certa forma, você já validou, meio que fez uma pré-validação dele. Testa ele numa campanha de vendas e deixa essa campanha de engajamento rodando. Só que daí você fica acompanhando. Vai acompanhando as métricas dia a dia, entendeu? Ele tem que continuar com um bom CPC, com um bom CTR, tem que continuar com o CPM baixando, 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 baixando. Tem um exemplo, por exemplo, de um produto que eu estou rodando agora, que eu comecei ele dia 1º de maio. Quando eu comecei ele, eu estava com um CPM de 21 e pouco. Ele é um produto nacional, a gente começou recentemente, talvez a gente coloque aí para vocês também como afiliação. A gente vai ver o tamanho do público ainda, né? E ver se vale a pena. Porque não podemos botar um produto que depois não vai. Não, com meia dúzia de afiliado, o produto vai morrer, né? Não vale a pena para vocês só vão gastar, né? Então, a gente está testando tamanho de público e tal. Quando começou com 20, 21 reais, 22, chegou a bater 30 e poucos ali o CPM. E agora a campanha está tão otimizada, 20 dias depois, está tão otimizada que o nosso CPM está batendo 5 reais, gente. A gente está fazendo venda, a gente começou fazendo venda, o CPC estava batendo, o CPA estava batendo 75% do ticket. Agora, 20 dias depois, o CPA está batendo 47%, 48% do ticket, que é o nosso ideal. Você entende? Então, assim, conforme vai populando mais e a campanha vai criando inteligência, muito melhor. O que eu vejo as pessoas fazendo muito, vocês começam uma campanha, não dá certo, vocês param 2 dias depois. Eu não estou dizendo que você tem que insistir numa campanha que está dando prejuízo, mas muitas vezes você tem que insistir se essa campanha está empatando ou está dando ali, que seja 10% de prejuízo no dia, sabe? Quando, por exemplo, eu gastei 40 e voltou 45, e eu gastei 45 e voltou 40, sabe? Por exemplo, mas para alguns diazinhos você precisa manter isso, porque o Facebook ele vai, meio que vai engrenando, sabe? Vai pegando velocidade com o tempo. Então, eu não sei quanto tempo está essa campanha, e é isso que eu falo sempre também, já linkando com uma outra questão. Quando você está começando com um produto, os teus testes têm que ser com um orçamento muito baixo, e o orçamento que você pode gastar. Por isso que a gente faz aquela estrutura de campanha, onde a gente coloca os 3 conjuntos, vários criativos dentro, procura, né, tenta achar o criativo garanhão e depois disso isola só esse criativo, sabe? Como que eu isolo esse criativo? Eu não inicio uma nova campanha. Assim que eu encontrei o criativo que está fazendo acima de 1,5 de ROI, eu isolo ele, eu pauso todos os outros e deixo aquela campanha que já estava sendo otimizada rodando com esse criativo. Estou conseguindo explicar, Alex? Porque eu fui falando vários conceitinhos aí. Tá sim, tô entendendo. Show de bola. Vocês, por favor, me interrompam e não tem problema de dizer, não estou entendendo, Jéssica, volta a tal ponto, porque o meu objetivo aqui é sempre conseguir explicar para vocês, né, o que eu estou passando. Então, voltando ao que a gente está falando, vocês precisam analisar quanto que se tem para investir, quanto tempo você consegue aguentar com prejuízo. Vou ser bem franca para vocês, tá? Em geral, se a gente vai jogar o jogo do tráfego pago, eu preciso dar um conselho muito honesto, assim, e branco e franco. Eu acredito que o ideal
seria vocês iniciarem cada produto tendo R$ 3.000 para gastar nele. Por quê? Daí as pessoas vão dizer, Jéssica, isso é loucura, porque ninguém tem R$ 3.000. Eu tô falando que isso é o ideal, e sendo muito franca. Porque isso iria tirar de vocês um peso tremendo, assim, de, nossa, hoje eu tive prejuízo, o que eu faço amanhã? E vocês poderiam se permitir analisar dados por mais dias, sabe? Nós temos produtos aqui que a gente já iniciou muitas vezes e a gente fez R$ 1.000, R$ 1.500 de prejuízo nele, para então começar a dar a volta. Mas o que me fez decidir se eu continuava ou não? Ele saía, ele continuava, ele saía à venda todos os dias. O prejuízo não era estou com a campanha ativa e não estou vendendo nada. O prejuízo era que todo dia não vendia o suficiente para cobrir, mas todo dia me trazia dado suficiente para eu melhorar no dia seguinte. Essa é a grande diferença, vocês entendem? Então, muitas vezes a galera vem aqui, gastei, por exemplo, no caso da Ari, gastou R$ 23. Cara, comprou dado. Gastou R$ 23 para comprar dado. Por que não vendeu com esses R$ 23? É aqui que está o ouro. Por que não vendeu? Quando eu gasto e não tenho retorno, não tenho a venda, a primeira coisa que eu procuro é, aonde está o erro? Por que eu não vendi? Na campanha da Ari, a gente já encontrou. Ela não setou o público para compra, mas ela encontrou uma fatia muito legal que vai popular mais a inteligência das campanhas dela e que assim que ela tiver um número de pelo menos 1.000 page views, ela pode iniciar um remarketing muito tímido, com R$ 6 por dia, uma campanhazinha de remarketing só para não deixar essa galera esquecer dela, tá? No seu caso, Alex, pelo que eu estou vendo, você tem, só para eu conseguir né, entender melhor, você está com uma campanha de engajamento para o perfil, e o que mais que você tem? Uma de venda. E uma de vendas, né? Eu te diria, então, para você deixar essa campanha de engajamento do perfil, ela está com boas métricas? Você está feliz com essa campanha? Tá sim, porque, ó, ela tá batendo bastante, eu tô ganhando seguidores, entendeu? Ótimo, isso. Comecei o perfil pelado mesmo, com aquelas postagens que você deu mesmo lá. Aí tá ganhando seguidores, tô com 64 seguidores agora. Tá, Aí tá perfeito. tendo bastante engajamento. Aí eu tô mexendo na página de vendas ali, eu não mexi em nada, porque na outra live você falou assim que a página já tá validada, para não botar botão, não botar nada, né? Isso aí. E de verdade, tá? Continua. Eu analiso as métricas da página, que a gente chama métrica de funil, tá? Eu analiso quase que diariamente. Quase que não, diariamente. Eu tô com o gerenciador aberto e ela continua performando excepcionalmente bem, tá? Pode seguir, Alex. Desculpa interromper, mas só para. Aí, então, aí você falou que quando você pega, tem que ter pelo menos os 3.000 aí para a gente tentar validar um produto, né? Vamos falar assim, validar um produto, né? Aí, no caso, você falou que tem que melhorar. Se vai vendendo, mas não vai compensando, melhor o que, no caso, seria, para a gente poder entender? Isso, tá, beleza. Quando eu falo R$ 3.000, é para quem quer realmente escalar o produto, sabe? Então, por exemplo, eu acho que, para mim, eu chego à conclusão, que a gente chegou a essa conclusão aqui na empresa, porque é um número, assim, que nos deu muita paz quando a gente começou a setar, assim, de, gente, ó, a gente pode investir, a gente vai separar sempre 3.000 para testar um produto, sabe? A gente começou a ter mais paz, assim, para testar, e automaticamente a gente conseguiu também otimizar melhor. Daí, o que você melhora, tá? A questão é, as suas campanhas, elas precisam ser analisadas, as métricas, naquele layout de métrica que eu passei na aula de métrica. Você assistiu ela, Alex? Eu vou assistir tudo que você passou lá. Tá. Aquele layout de métrica, você tem que olhar todos os dias. Lá vai te responder o seguinte: beleza, essa campanha não vendeu. Qual a métrica que está desequilibrada? Aquelas métricas que eu passei é para uma campanha de vendas, tá? Então, na tua campanha de engajamento, não vai ser aquelas métricas, mas você tem que olhar o quê? Tá chegando seguidor? Qual que tá o custo desse seguidor, o custo desse clique, enfim, né? Você vai olhar isso. E se você ainda pode gastar com isso, ou se você tem que direcionar todo o teu orçamento para venda. Porque se você direcionar para uma campanha só de venda e seguir otimizando ela, organizando o que está desconexo, com certeza você vai vender, tá? Então, o que você tem que otimizar?
todos os dias, várias vezes. Enquanto você não escalou isso, se você puder, se você tiver tempo, olhar várias vezes ao dia como está andando as métricas. O custo do CPM, ele está alinhado com o range que eu passei para vocês lá na aula, ele está ficando entre 48 e 80 reais. Por que é importante que o custo do CPM fique dentro desse range? Porque a gente sabe que precisa um número X de visualizadores, para então ter um número X de cliques, para então ter um número X de visualização de página, para então ter um número X de Cs, né, inicialização de checkout. E quando a gente estoura os 80 do CPM, não vai chegar, porque o ticket do produto não vai conseguir fazer ficar um custo, e você não vai ter lucro, entendeu? Então, esse range é que vai garantir que você tenha lucro. Então, primeira coisa, CPM tá batendo? Depois você vai, como é que tá meu CTR? Adianta ter um CPM baixo e um CTR ruim? Não adianta. Por que eu analiso o CTR todos e o CTR link? Por que eu faço isso? Porque o CTR todos me diz se essa publicação está atraindo atenção. Porque o CTR todos diz assim, quantas pessoas, qual o percentual de pessoas que estão vendo essa publicação, estão realmente ou parando nela, parando no vídeo, ultrapassando, né, o período do hook rate ali, se elas estão, às vezes, muitas vezes vai ficar pausando, curtindo, salvando, comentando, se elas estão fazendo alguma ação. Se a pessoa fez alguma ação naquele criativo, quer dizer que ele gerou interesse. E a segunda coisa que eu analiso imediatamente é, e o CTR link? Se eu tiver um CTR todos alto e um CTR link baixo, eu não tenho um criativo bom. Por que eu não tenho um criativo bom? Porque ele está gerando atenção, mas ele não está fazendo as pessoas executarem uma ação. E eu preciso que... E qual que é a ação? É a ação que a gente determinou lá na campanha. O CTR link mede qual o percentual de pessoas que executou o que você pediu. Seja mandar mensagem no WhatsApp, ou no nosso caso aqui, clicar no link do botão para ir para a página, tá? Então, eu preciso ter essas duas métricas alinhadas. E o range dessa métrica está lá na aula de análise de métrica também. E daí a gente segue. Qual que é o hook? Ah, beleza, esses aqui estão alinhados, então o próximo passo é o hook rate. Ah, ok, o hook rate está alinhado. Por que eu preciso de um hook rate legal? Porque quer dizer que as pessoas estão ultrapassando o tempo dos 3 segundos, né, que é o tempo do gancho, e estão assistindo mais o meu vídeo. Muitas vezes, tá? Um CPM, ok. Um CTR bom. E um CTR link, ok. Um CTR todos, um CTR link, ok. Com um hook baixo, como que eu interpreto isso? Quer dizer que o criativo chamou atenção, as pessoas executaram a ação de ir para a página, mas chegaram na página muito cruas, porque executaram a atenção de ir para a página simplesmente por curiosidade. E normalmente isso acontece quando a gente quando o Facebook encontrou uma fatia de muitos concorrentes, uma fatia de pessoas que não é necessariamente nosso público, mas que se interessam. E daí o que isso faz? A pessoa viu a tua publicação, né, e se interessou por ela e já foi para a página. Ela já, sabe, não consumiu aquele conteúdo ali, não chegou qualificado o suficiente na página. Porque se ela lê um trechinho da legenda, ela já ultrapassa o tempo do hook e faz com que você tenha um hook rate alto. Entende a importância de cada uma das métricazinhas? Pode falar, Alex. Depois eu vou dando sequência. E a métrica dos 3 segundos, né, que você fala, né? Isso aí. Que a métrica do hook rate, ela é muito importante, tá? Porque ela vai dizer se realmente esse anúncio está retendo, e muitas vezes um anúncio que não reteve as pessoas e que deu uma alta taxa de CTR link só está levando o curioso para a tua página. E daí, consequentemente, não vai levar comprador. Os criativos, eles servem para a gente qualificar esse público. E quando levar para a página, levar uma pessoa que está num nível a mais de consciência, para que a página faça o trabalho dela, que é converter. Por isso que, para quem não estava nas outras aulas, eu aconselho a assistir, né? Mas por isso que eu também digo que o nosso único botão que leva para o checkout é lá no lugar onde a gente apresenta o preço. Porque a pessoa precisa passar pela página, ela não vai ler tudo, ela vai escanear.
mas ela é desenhada de uma forma onde ela, escaneando essa página, ela vai chegar lá no momento do checkout já mais consciente do produto. E quando ela clicar, tu não leva tanto curioso para a página. Tu leva realmente pessoas mais qualificadas para o checkout, aliás, né? E por isso que a gente tem uma conversão mais alta. Então, a gente vai analisando essas coisas. Daí, depois passa ali pelas métricas de clique, né? E a gente chega finalmente na métrica mais importante, que é uma das mais importantes, assim, que eu digo que você pode talvez não aprender a olhar nada. Essa daqui tem que funcionar, tá? Primeiramente, essa daqui tem que funcionar, que é a métrica de Connect Rate, que é a taxa de visualização efetiva da página. Então, você pode ter tido um ótimo CPM, ter muitos cliques no link, só que, lembra da pontezinha que eu sempre falo para vocês? As pessoas clicaram no teu link, só que o teu tempo de carregamento da página é tão alto que as pessoas não esperam, não estão chegando, enfim. E você tem uma taxa de conexão, né, uma taxa de conectividade muito baixa na tua página. Ou seja, adianta você ter 100 pessoas clicando no teu link e somente 20 delas visualizando a tua página? Não adianta nada. Então, o Connect Rate, você tem que avaliar muito profundamente. O Connect Rate tem que ser acima de 70%. Você tendo essas métricas alinhadas, ok, você está entendendo que as métricas estão ok. Passei, tenho meu Connect Rate melhor. Qual que é a próxima escala que eu analiso? Eu analiso a minha escala de funil, que são aquelas páginas, aquelas métricazinhas que eu determinei como quantas pessoas que viram minha página e iniciaram o checkout. Isso tem que ficar acima de 20%. Quantas pessoas que iniciaram o checkout e efetivamente compraram? Tem que ficar acima de 20%. Vou reformular. Tem que ficar entre 10 e 20, tá? As nossas campanhas são escaladas e otimizadas, elas sempre performam acima de 20%. Mas vocês, tendo entre 10 e 20%, já está tri. Com o tempo, essa métrica vai melhorar para vocês, tá? Então, se isso aqui não está acontecendo, Jéssica, tá tudo lindo, conectividade boa, todas as métricas, até a taxa de conectividade aqui, o Connect Rate, tá tudo legal. O que está acontecendo que não está vendendo? As pessoas estão chegando na página e mesmo assim não estão comprando. Daí precisa analisar se não é a página. Se você está usando a nossa página, automaticamente tem que replicar métricas semelhantes às nossas. Então, normalmente, se você está usando toda a estrutura que a gente passou para vocês, o problema vai estar nas outras etapas do funil, tá? Problema talvez em criativo, problema na estruturação da legenda, e daí você vai mudando. Quando é CTR, é criativo que você tem que mexer. Quando é Connect Rate, é página que não está carregando, você está com servidor ruim, você entende? Precisa olhar se o teu desempenho, se o teu WordPress, por mais que a gente passou toda a estrutura para vocês, a nossa página é extremamente otimizada. Você pode estar, dali a pouco, com o teu WordPress em si cheio de plugin que está atrasando o carregamento, um monte de coisa. Então, tem que olhar a conectividade da página. Como que você sabe se a tua página tem um bom desempenho? Daí, vocês vão fazer o testezinho na página de vocês, tá? Eu vou passar aqui o linkzinho para vocês, tá? Vocês vão usar esses dois que eu estou botando aqui, ó. Vocês vão usar o Speed Vitals e vocês vão usar também o Page Speed do Google, tá? Por que é importante usar o Speed Vitals? Porque o Speed Vitals, vocês podem selecionar países mais próximos da região que vocês estão direcionando as campanhas. Então, por exemplo, se você está direcionando o Latam, verifica ali nos paísezinhos que você pode setar, e você precisa verificar se você está... Precisa colocar ali em países próximos, né? Então, bota México, bota, enfim, o mais próximo que você conseguir, tá? Se você tiver com... Só um pouquinho. Se você tiver com outros países, né? Se você tiver Europa, por exemplo, coloca lá Londres, Inglaterra, que é a opção que tem. Deixa eu até fazer o teste aqui. E uma coisa importante, tá, galera? Do nada, muitas vezes o WordPress, ele atualiza, Elementor atualiza, e muitas vezes essa atualização
acaba gerando um atraso, acaba gerando uma queda na performance da página de vocês. Então, a métrica de conectividade, né, métrica de connect rate, vocês precisam avaliar todos os dias. Enfim, aquele layout precisa ser olhado todos os dias. E se vocês veem que alguma das métricas estão fora do que a gente passou para vocês, você precisa procurar um motivo, tá? Então, vamos, por exemplo, aqui nesse Feed Vitals, eu vou colocar o site, né, que a gente está usando para essa oferta. Aonde que eu vou testar? Vou testar no mobile e botei lá para Londres, por causa que eu quero ver como é que está rodando isso lá na Europa, tá? Se eu estiver rodando uma campanha para a Europa, por exemplo, com esse destino. Daí, você deixa que o coisinha faça o teste. Nas nossas campanhas hoje, a princípio, eu não havia notado pela manhã nenhuma diferença de conectividade, tá? Porém, a gente não sabe se pode acontecer ou não. Recentemente, nós tivemos um problema seríssimo, assim, que a gente se bateu muito, porque não subia. A gente ficou uns 2, 3 dias batendo 50 e poucos por cento de connect rate, e daí o Alex descobriu que que realmente tinha alguns plugins que estavam atrasando o carregamento da página, e eram plugins que nós considerávamos importantes. Por exemplo, o plugin que faz a conversão das imagens de JPEG para WP, que em tese deixa mais leve. Ele desativou esse plugin e, dentre várias outras otimizações que ele fez, né, eu faço normalmente otimização de layout e estrutura, enfim, e ele faz a estruturação da parte de trás, é como se fosse front e back, né, ele faz do back ali, e ele fez essa otimização e a página voltou a performar maravilhosamente bem, tá? Então, ó, o que você tem que buscar? A tua página tem que ficar acima de 90% de score, tá? E então tu tem que analisar aqui vai levar quanto tempo para a pessoa visualizar a nossa página lá na Europa, tá? Leva 2,4 segundos. A gente tem páginas batendo 1,4, 1,6, 1,7 segundos. Também devemos considerar que muitas vezes é o momento do dia, mais tráfego, menos tráfego e tal. Mas uma coisa que a gente não pode abrir mão é da página estar com essa grade A aqui, tem que estar verdinho, tá? Pelo menos essas métricas aqui, ó, LCP, tem que estar verdinho e tem que estar na grade A, tá? Vamos fazer o mesmo teste no PageSpeed. Vamos fazer o mesmo teste no PageSpeed, que é o quê? O PageSpeed, ele vai nos dizer como que está o carregamento dessa página aqui no Brasil. E o carregamento dela, tá calculando aqui ainda, ó. Vai fazer o diagnóstico aqui no Brasil, tá? E daí a gente vai analisar como é que está performando essa página aqui no Brasil, então, para visualizadores brasileiros, no caso, né, ou próximo. E é isso que você analisa, é assim que você sabe se você segue escalando aquela campanha ou você muda a campanha. Por exemplo, como o servidor que nós estamos usando, neste caso, é um servidor brasileiro, Alex, é do Receitas Digital, é brasileiro, né? Mas o PageSpeed, o servidor fica nos Estados Unidos, não é aqui no Brasil. Então, ó, o PageSpeed, o servidor fica nos Estados Unidos, então mas eu joguei para Londres, Alex. Daí ele pinga do Brasil para os Estados Unidos e no Speed Vitals, aqui no PageSpeed não tem como selecionar isso, né? No PageSpeed não tem como. E daí, no caso, o desempenho aqui está em 94, a gente está com um tempo, né, de carregamento da página, tipo, de 1,7 segundos, tá? E é isso, o conteúdo, o primeiro conteúdo, assim, ele é carregado em 1,5 segundos, e o primeiro conteúdo e o maior conteúdo, a gente está em 1,7 segundos. Então, a página em si, ela tem um excelente desempenho dentro dessa estrutura, e você precisa avaliar aí também a sua página. É muito importante que vocês avaliem nesses dois sites aqui, tá? E o mais importante, mesmo que aqui esteja batendo uma nota até mais baixa, não acontece, tá? Mas entre aqui estar batendo uma nota mais baixa e no Facebook estar dando uma taxa de connect acima de 70%, tá show, tá?
Se já está batendo acima de 70% o connect lá no Facebook, se você otimizar, vai ficar melhor ainda, tá? O grande lance é que a gente precisa sempre levar o máximo, a gente paga por clique, né, galera? Então, a gente precisa levar o máximo possível de pessoas para a nossa página, sabe? E muitas vezes vocês perdem, o resultado do tráfego de vocês não está acontecendo, porque vocês não estão conseguindo fazer as pessoas chegarem na página de vocês, porque o desempenho está muito ruim, tá? Então, analisem muito isso. Por isso que a gente bate, que se você puder investir em estrutura própria, não é caro, a gente deixou tudo pronto para vocês, o custo, eu não lembro, mas o Alex passou lá, a questão de custo é baratinho mesmo, tem domínios muito baratos, você paga, enfim, tem domínio ali que tu compra por troco mesmo, assim, R$ 50, R$ 60. Dependendo do plano, se você compra, por exemplo, o plano anual da Hostinger, fica R$ 19 o mensal, fica R$ 19 por mês o servidor e você ganha domínio gratuito, sabe? Então, vale muito a pena, porque tudo que você deixa de investir nessa estrutura, você perde depois no teu tráfego, sabe? Então, e porque, daí eu já expliquei também porque que, Jéssica, eu não consigo investir agora na estrutura própria, você vai ter o custo, na verdade, vai ser o custo dessa questão você vai usar o link lá da QIFI, só que existe um tempo de carregamento maior, porque o link da QIFI, ele sai da nossa estrutura, pega, né, passa pelo traqueamento deles lá, sai do link deles lá com o traqueamento, joga para dentro da nossa estrutura ali. E esse tempo de carregamento deles leva mais tempo, entendeu? Então, cai absurdamente a conectividade da página. Então, respondendo a tua pergunta, Alex, como que você sabe se você continua investindo? Analisando essas métricas que eu falei e corrigindo. Se você não encontrou o que corrigir, tem que sair venda. Não adianta. Sempre. Em algum momento você vai travar. Não saiu venda até aqui. Então é aqui que eu tenho que resolver, entendeu? Então, aí você falou aí, eu estava vendo. Nesse Speed Vital, o meu site, ele está com 89%. Só que lá no Facebook tá direitinho, tá beleza. Então, se eu comprimir as imagens ali, você acha que pode melhorar? Se você, não diga, as imagens já tá assim, ó, tudo que tá ali na estrutura da página já tá otimizadex, tá? Aquilo ali já tá show. O que você tem que olhar que pode estar atrasando o teu carregamento? Você tem que olhar se você não tem plugins que são desnecessários. Nós subimos o WordPress, que a gente deixa assim, ó, o mais básico possível. Eu não coloco mais, como a gente não tem o objetivo de trabalhar essa página no orgânico, né, que é fazer com que essa página ranqueie, por exemplo, no Google. Não me iludo com isso, entendeu? Então, no caso dessa página, eu faria um outro site diferente. Então, eu tiro qualquer plugin de SEO. Cara, deixa eu pegar aqui o WordPress e vou te falar o que básico a gente tem. Normalmente, plugins, tá? Dentro do WordPress, eles atrasam o carregamento, sabia? Daí. Oi? Você falou de domínio aí. Uhum. Eu comprei domínio na Hostinger lá, eu paguei R$4,99. Olha que legal. É o domínio mais barato que eu achei lá. Aí, ponto site. Eu acho que isso não interfere em nada, não, né? Ponto o quê? Ponto site. Ponto site. Olha, a gente sempre gosta de orientar que compre um ponto com. Mas entre você não ter estrutura própria, porque não poderia investir num ponto com, ou melhor, está validando, fazendo um teste agora, não sabe se vai escalar o produto, começa com um ponto site de 499. Assim que você viu, solidifiquei essa oferta, você só faz a troca, compra um domínio um pouquinho mais confiável, compra um ponto com depois, entendeu? Então, começa com o mais barato. Eu sempre sou da opinião entre, se eu não posso isso, o quão mais perto eu vou chegar do ideal. E você fez certo. Para testar, eu sempre sou da opinião, eu compro ponto .site, ponto .app, ponto .co, o que tiver, ponto .info, ponto .tech, o que tiver mais barato, eu compro, testo, e daí assim que eu validei, ok, vou seguir com esse produto, daí eu coloco um ponto .com ali e pronto, entendeu? Porque tu vai estar fazendo teste. Pode ter certeza que um domínio um pouquinho mais confiável, ele também ajuda na conversão. Isso pode ser percentuais pequenos, mas quando a gente começa a escalar, né, 1% de 1.000 é uma coisa, 1% de 100 é uma coisa, 1% de 10 mil, de 20 mil já começa a ter um peso
maior, né? Então, na escala é importante. Agora não faz tanta Tá, diferença, sabe? você falou também, Jéssica, eu deixo a campanha rodando, então, até começar a mexer nela, quanto tempo? Pelo menos 3 dias, igual todo mundo fala, ou não? Eu olho todos os dias. Assim, eu começo a rodar à meia-noite, no outro dia de manhã, se eu iniciar uma campanha, no outro dia de manhã eu já vejo como é que tá as métricas. E daí eu tenho que saber assim, eu ainda não cheguei no CPM ideal, mas eu tô próximo ou eu tô muito distante? Você entende? Eu vou olhando isso. Quando a gente começa, o mais importante vocês têm, que é o parâmetro de métricas. Então, eu já olho ela no início. Eu estou próximo das métricas ideais. Daí eu vou deixando rodar. Vou deixando rodar. Daí eu olho dali 6 horas de novo, e eu olho quando fecha 18 horas, entendeu? Então, começa meia-noite, eu acordo muito cedinho. Eu começa a rodar a campanha meia-noite, muitas vezes, se eu estou com uma campanha muito importante, tipo, começar um produto muito importante, ou vou botar uma estratégia muito legal, cara, às vezes eu nem durmo, assim, eu fico ansiosa, 4h30, 5 horas da manhã, eu já estou olhando, mas eu não vou mexer, eu vou buscar se eu estou próximo do ideal, entende? Eu deixo rodar mais umas horinhas. Tem uma coisa que eu faço muito aqui, que é, eu boto alarmes na Alexa, para ela ir me lembrando que eu preciso olhar determinada campanha. Então, eu falo para ela, Alexa, alarme para daqui 2 horas revisar campanha tal. Se você não tem Alexa para te ajudar nisso, bota no Google Agenda ali, bota no celular, entendeu? Porque às vezes a gente perde a noção do horário, né? E perde a noção do tempo. Então, eu vou olhando e o meu objetivo no primeiro dia é chegar o mais próximo possível das métricas ideais. Vocês já têm os parâmetros de métrica e vocês têm o nosso compromisso de que, se por um acaso essas métricas mudarem, eu atualizo aquela aula, tá? Por enquanto, continua as mesmas métricas. Por exemplo, a gente chegou no CPM mínimo de R$ 43 e no CPM máximo de R$ 80. Esse range a gente seguiu, esse foi o range de CPM que a gente seguiu fazendo lucro, tá? Lucro acima de 1,8, beleza? Então, essa semana nós estávamos performando entre 67 e 73. Eu estava meio frustrada? Tava, porque, já tinha tido um CPM de 43 para rodar na Europa, né? Então, estava meio frustradinha, assim, com o CPM de 67 e 73, mas eu não saí do range que eu passei para vocês, então a gente manteve. Se por um acaso isso mudar, a gente vai atualizar lá para vocês, tá? Então, voltando à questão de quando que eu mexo. Botei rodar, dali 6 horas, eu analiso. Ou o momento que você acorda, se não acorda tão cedo, beleza, o momento que você acordou. Tem que estar com as métricas próximas do ideal, tá? Jéssica, se não tiver, eu vejo quanto gastou, porque às vezes o Facebook demora para gastar. E daí eu faço o seguinte cálculo. Se eu estou investindo, vou tentar arredondar aqui para ficar mais fácil, se eu estou investindo R$ 24, a cada 6 horas eu tenho que ter investido R$ 6. Se eu estiver perto deste gasto, né, então, mesma coisa, se eu estiver investindo R$ 240 a cada 6 horas, dentro das 24, eu tenho que ter gasto R$ 60, certo? Se eu estou próximo deste gasto, quer dizer que está gastando e as métricas não estão muito legais, mas às vezes a gente está afastado, ou às vezes o Facebook torrou demais grana. E daí tem um outro ponto também, o Facebook torrou muita grana nesse primeiro momento e as métricas não estão ajustadas. Com certeza ele não achou o público, então tua campanha precisa de um pouquinho mais de tempo. Primeiro dia eu analiso isso. Como que as minhas métricas estão? Elas estão próximas do ideal? Se estão próximas, eu deixo mais um tempinho, entendeu? Se elas não estiverem, daí passou ali 18 horas, 24 horas, eu olho. As métricas estão alinhadas? Qual delas escapou? Já nas primeiras 24 horas eu já mexo, velho. A métrica que não tiver ajustada, eu já vou mexer. É conectividade? Eu vou olhar por que não tá chegando gente no site. É métrica de criativo? É métrica de hook? Eu vou analisar e já começo a mexer. Mas eu escolho sempre uma coisa para mexer por otimização. Entendeu? E teste, eu sempre coloco o advantage. Sempre. Deixo o Facebook usar a inteligência dele a meu favor. Então, os meus conjuntos ficam no advantage para que eu possa gastar a minha cabeça só mexendo nas métricas que eu posso mexer mesmo.
Depois que eu encontrei, alinhei todas as métricas, vai começar a venda, daí sim eu começo a fazer essas segmentaçõezinhas que você fala que é o remarketing, sabe? Então, quando tem mais público. Agora ficou mais claro, Alex? Ficou sim. Obrigado, Jéssica. Imagina, imagina. Essa questão de análise de métricas é, assim, existe muito mentor, que eu acho que existe muito mentor que valorizo muito, eu acompanho muita gente, óbvio, mas tem muito mentor que a galera subestima a análise de métricas. E a análise de métricas, ela só pode ser subestimada por quem tem muita grana para investir. E muita grana, leia-se, 10 mil, a partir de 10 mil por dia, sabe? Ah, eu posso investir 10 mil por dia nessa campanha aqui? Então, beleza, eu posso dar uma subestimada nessas métricas secundárias e focar só no meu CPA, tá? Mas se você não tem muita grana para investir, você precisa apertar parafuso e precisa aprender a apertar esses parafusos e saber aonde olhar. Por isso que eu desenvolvi esse layout de métricas ali, porque, gente, eu só uso ele. É esse layout que eu utilizo e é isso que me faz apertar parafuso. E um detalhe, tá? A gente roda produto nos mais diversos nichos, assim. Eu uso esse layout para todas as campanhas de venda no site ali que eu tenho. Todas elas eu utilizo esse layout e, lógico, cada nicho tem que ser feito a leitura das métricas, né? Então essas métricas que eu passei para vocês são exclusivas para esse produto. Eu estou rodando um outro nicho que eu falei para vocês, eu já falei, nós estamos com outro CPM e um outro CDR também. O CPM tá 5 e pouquinho, para vocês terem uma ideia, na campanha de vendas, e o CTR agora essa campanha está mais madura, está chegando em 3 o todos e 1,95 o CTR Link. Mas a gente amargou o CTR todos 1% e 0,75 CTR Link. A gente amargou por alguns dias até conseguir acertar. Então, assim, cada nicho vai ter as suas métricas, sabe? E daí o mais importante que é o tempo que a gente gastou para descobrir as métricas, vocês já têm de graça, assim, já está entregue para vocês. Então, aproveitem para utilizar isso, tá? Gente, a gente discorreu um bom tempinho aí sobre esse assunto. Eu gosto muito de falar sobre esse tema, e porque parece complexo, mas se vocês começarem a analisar, se vocês olharem várias vezes a aula, se exporem, a gente vai começar a fazer todas as quartas-feiras essa aula aqui, e assim que eu conseguir liberar um pouquinho mais de agenda minha, e o Alex também conseguir liberar a agenda dele, o João, nós temos um outro sócio também, que é o João, nesse produto, se ele conseguir liberar a agenda dele também, a gente vai tentar fazer até mais de uma vez na semana aulas para vocês, tá? Mas é a primeira vez que nós estamos trazendo afiliados, né? A gente roda esse produto e desde que a gente abriu para afiliados, nós não saímos da primeira página do Marketplace com esse produto, então a gente está muito feliz com ele mesmo. Só que o nosso objetivo é ensinar vocês mais voltados para a técnica, sabe? A gente quer que vocês entendam e dissequem realmente o produto, tá? Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Como a gente acabou ficando em basicamente um tema só, se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu destino um pouquinho mais de tempo aqui para a gente conseguir tirar um pouquinho mais das dúvidas de vocês, tá? Eu vou ver, enquanto vocês vão vendo aí, eu vou ver se eu não perdi nenhuma pergunta aqui no chat, tá? Pelo gerenciador, eu fiz 3 vendas, mas queria o turbinário porque é mais barato. Gastei R$ 23, só a entrega está bom. Entendi. Pois é, tem que pegar a Ariadne, e se você, não sei se a Ariadne ainda está aí, eu queria saber qual que é o custo que são essas 3 vendas, Ariadne, qual que é o... Coloquei assim, para pegar o vídeo. Ah, tá. Qual que era o ROI que ela tinha feito aqui, porque para ela ter começado, né, essa campanha que ela tinha que seguir com ela, entende? Porque 3 vendas já dá para começar. Se ela fez isso em um dia, tá show, né? Vai ter, com certeza ela deve ter feito um orçamento mais baixo, como a gente orienta, então deve ter dado um bom ROI. Se ela fez, como a gente orientou ali, em torno dos seus 30 e poucos, R$ 40 de orçamento, e fez 3 vendas, ela fez ROI 3. Então é bem legal, né?
Deixa eu ver, sim, entrei lá, quando abrir o grupo eu te mando as métricas certinho, perfeito. CPM 2,20, ok. Essa aula vai ficar salva sim, Ellen, tá? O importante de vocês virem participar, vem pouca gente participar da aula, é porque pode fazer pergunta personalizada, né? Isso é o mais importante, assim. Ela colocou o main chat, tá? Será que subam aqui? Ó, olha que interessante o que a Ari falou, tá? Ela disse que, Jéssica, já me abriu a mente aqui, estou com um criativo com 35 mil visualizações no orgânico, vou testar ele no tráfego pago. Óbvio, galera, por que que eu falo para vocês subirem todas as 20 e poucas publicações de uma única vez? Primeiro, porque vocês vão usar isso no tráfego. E segundo, se alguma dessas publicações engajar no orgânico, você já sabe que você tem um possível garanhão, como a gente chama, entendeu? Que é um possível campeão de vendas. Então, você vai pegar esse criativo engajado e vai subir numa campanha de vendas e verificar como ele performa. E daí, lembrem o que eu acabei de explicar. CTR todos e CTR link. Os dois têm que estar alinhados. Se tiver só um CTR todos, qual que é o problema desse criativo? Provavelmente está atraindo só pessoas que estão só engajando com ele ali, mas não estão indo para a página. Pode até ser o público, mas não é o público comprador. Como que você muda isso? Você muda o hook desse criativo. Jéssica, é um criativo em imagem, estático. Você muda a chamada para ele, você muda um trecho dele, muda uma corzinha dele. O hook, o que que é? Os 3 primeiros segundos. Então, se você começa o vídeo com hoje eu te ensino tal coisa, você pode mudar com essa sopa detox mudou a minha vida. Você muda um trechinho. Pega aquele gancho dele, manda para o GPT e diz, eu preciso de uma variação disso aqui para aumentar o meu CTR, enfim, você explica para o GPT e ele vai te dar a variação de gancho para você usar no teu criativo e você muda esse gancho. E daí você vai ver que vai otimizar ou não as métricas ali, tá? Outra coisa muito importante, galera, os criativos que nós botamos lá é para vocês dissecarem a estrutura e se inspirarem neles. Façam criativos semelhantes, utilizem, façam variações, tentem replicar, modelar, mas fazer coisas diferentes. Por quê? Muitas pessoas não vão ter essa vontade que vocês têm e eles acabam usando só aquele mesmo criativo, que você pode usar sim, mas, se você variar, fazendo né, opções semelhantes ao que nós mostramos lá, com toda certeza você vai se destacar e vai ficar mais fácil de você encontrar o que dá certo, o que não dá, e encontrar o teu garanhão. Porque, por incrível que pareça, muitas vezes um criativo roda perfeitamente bem e traz quilos de venda em uma BM, e em outra BM não funciona. Então, você precisa realmente testar aí, tá? A todos aqueles que estão lá, todos eles performaram para nós ROI 1,8 em campanhas. Nenhum criativo que não teve essa performance eu botei lá. Então, vocês estão se inspirando naquilo que dá lucro, tá? Então, se inspirem mesmo neles, né? E é isso aí. Ninguém mais tem pergunta, gente? Nossa, eu achei que ia ter bem mais perguntas. É isso então, galera? É isso aí. Mais alguma coisa? Gente, eu agradeço quem esteve aqui com a gente, tá bom? Vou só passar um recadinho assim para vocês. A gente tem mantido o grupo menos aberto, porque eu gosto de, quando eu estou lá no grupo, realmente conseguir dar atenção para vocês, tá? Então, isso para mim é muito importante, e também porque eu preciso esclarecer uma coisa bem importante, até vou deixar aqui porque essa aula vai ficar gravada, tá? Galera, nós não somos uma escola de ensinar como trabalhar como afiliado. Nós conseguimos ensinar somente como você performar melhor neste nosso produto. Então, eu abro realmente, técnica realmente, tal. Para aprender a trabalhar como afiliado, você precisa ir lá e pesquisar, dá para perguntar para o chat GPT, dá para ir para o YouTube e perguntar, enfim. Por que que eu falo isso? Porque eu não tenho tempo hábil de ensinar do zero uma pessoa a trabalhar como afiliado, você entende? E uma coisa muito importante, por onde eu começo?
é lendo e estudando, assistindo tudo que a gente colocou no Drive. E repetindo, enfim, replicando e essas coisas, tá? E participando mais vezes aqui. Então, qualquer dúvida que vocês tenham a respeito de técnica mesmo, sobre o produto, sobre métrica, sobre, enfim, podem perguntar lá. Eu só não consigo auxiliar. Como eu começo a trabalhar como afiliado? Isso eu não consigo, gente. Ou então explicar coisas do básico. Estou divulgando o meu link quando começa a cair minhas comissões. Gente, sinceramente, assim, me perdoem, eu não quero soar de maneira nenhuma arrogante e tal, mas a gente não consegue nem ter tempo de explicar isso. Como que você faz? Essa mesma pergunta, caso seja o seu caso de ter esta dúvida, essa mesma pergunta você pode jogar no chat GPT. Comecei a divulgar um produto, divulguei o meu link e tal, quando que eu começo a receber as minhas comissões? Ele vai te dar uma aula de como estruturar isso, tá? É isso, assim, a gente quer dedicar cada vez mais tempo para vocês, mas a gente precisa desse retrospecto de focar realmente no produto. Vocês podem, por exemplo, usar o nosso tempo ali pedindo mais dúvidas sobre o produto, quais são os entregáveis, enfim, vocês podem dissecar mais essas dúvidas e realmente a questão de estratégia, né? As pessoas que estão utilizando as nossas estratégias estão vendendo, estão performando, senão nós não estaríamos ainda na primeira página lá da QIFI, né? A gente às vezes fica na segunda linha, às vezes na terceira, às vezes na quarta, às vezes a gente cai para a sétima, mas entre milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de produtores e produtos para afiliação, a gente está lá na primeira página, então a gente está muito feliz com o resultado do produto, tá? Ele é vendedor, galera. Usem as estratégias e foquem, que vocês podem ter certeza que ele vai trazer um resultado excepcional para vocês. Tá bem? Um beijo e até a próxima semana. Amanhã eu abro o grupo e a gente pode tirar dúvidas, enfim, conversar um pouquinho mais, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.